Fala, concurseiro e concurseira. Bora conversar hoje sobre direito penal, especificamente crimes contra a honra. Você sabe muito bem a divisão de como vai ser essa aula, porque você já leu o PDF. Então, se você já leu o PDF, sabe muito bem a divisão de crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Hoje, vamos pormenorizar cada uma delas. E vou trazer o que mais importa dentro de cada um desses institutos jurídicos. Então, vamos lá, já está aí na tela para vocês do que se trata os crimes contra a honra. E, especificamente, bora começar pela calúnia. Como eu já disse, a intenção dessas aulas aqui é ser rápida. Por quê? É uma revisão. Você tem que revisar aquilo que é mais importante para o nosso concurso. E o que vem a ser a calúnia? A calúnia é um crime contra a honra que ocorre quando alguém imputa falsamente a outra pessoa a prática de um fato definido como crime. Então, o próprio nome calúnia já nos ajuda para poder memorizar o que vem a ser esse crime jurídico. Por quê? Aqui na calúnia nós temos o C. Bora marcar somente aqui o C de calúnia. Então você vai fazer a assimilação calúnia com crime. Ou seja, quando eu imputo falsamente a uma pessoa o cometimento de um crime, é uma calúnia. Por quê? C e C. Calúnia, crime. Fica mais fácil de memorizar assim. Então aqui na calúnia, eu sei que fulano não cometeu um crime. Então eu vou lá e imputo falsamente essa pessoa. Por exemplo, bora ver quem está aqui ao vivo nessa live. Aqui, o Soldado Universal está ao vivo na live. Eu vou e digo que ele cometeu um crime de roubo. Eu sei que ele não cometeu esse crime. Eu sei que não é ele que fez esse crime. Mas eu vou lá e digo que ele fez esse crime. Ou seja, eu estou imputando falsamente a ele um crime definido no artigo 157. Então, a calúnia é isso. Aqui, ó, trata-se de imputar falsamente a outra pessoa fato definido como crime. Aqui faço uma associação das palavras calúnia com crime, C e C. E o que vem a ser a disseminação da calúnia, como o nome já diz, é espalhar. O cara vai espalhar a mentira por aí. Quem, sabendo a acusação falsa, propala ou divulga a calúnia também incorre nas mesmas penas do autor original. Ou seja, o cara sabe que não foi fulano que fez um crime. Ele sabe que não foi ele. Mas mesmo assim ele fica mentindo, ajudando na mentira. Ele sai jogando nos grupos. É o fofoqueiro, por exemplo. Seria a fake news, que a gente tanto vê hoje. Então o cara vai lá e sai abrangendo, sai jogando para todas as redes sociais que foi fulano que cometeu esse crime. Mesmo ele sabendo que não foi ele que cometeu. Então aqui ele vai ser responsabilizado nas mesmas penas de quem criou essa mentira. Isso abrange o ato de compartilhar ou publicar informação falsa. Calúnia contra os mortos. Bom, o Código Penal brasileiro estabelece que é possível cometer calúnia contra pessoas já falecidas. Esse dispositivo protege a memória dos mortos contra acusações falsas de crime. Bom, eu coloquei esse tópico de calúnia contra os mortos, ele não cai muito em prova, mas basta você saber que, se for possível, sim. Se for prático, na verdade, aplicável, é possível sim punir alguma pessoa que cometeu um crime contra a calúnia contra os mortos. Imagina que eu comece a caluniar o Silvio Santos, por exemplo, que morreu recentemente. Então eu vou lá e cometo um crime de calúnia. Eu imputo crimes que ele fez em vida. E eu sei que esses fatos são mentira. Então eu posso sim cometer os crimes de calúnia contra os mortos. Vamos nessa aqui. Prova da verdade. Ainda dentro do aspecto de crimes contra a honra. Em geral, o acusado da calúnia pode tentar provar que a imputação é verdadeira como defesa. A prova da verdade é admissível, a menos que se enquadre em certas exceções. Então aqui é o seguinte. Vou cometer o crime de calúnia. Eu sei. Bora ver aqui quem está online. Aí, ó, o Igor Henrique acabou de chegar. E aí, Igor, boa noite. O Igor chegou aqui. Eu sei que Igor não cometeu um crime de calúnia. Não cometeu um crime. Mas eu vou lá e imputo falsamente a ele fato definido como crime, ou seja, calúnia. Mas aí eu posso utilizar a exceção, a prova da verdade, como um motivo para dizer, ó, eu estou dizendo que Igor fez isso porque eu tenho como provar. É uma possibilidade. Mas aí ele vai ter que provar a verdade. E não vai ser aceito a prova da verdade em certos casos. Nesses três aqui, ó. É o seguinte. Fatos que constituem crimes de ação privada, no caso aqui, ó, não é permitida a prova da verdade se o ofendido não foi condenado por uma decisão final irrecorrível. Fatos imputados a pessoas protegidas por leis, no caso o presidente da República. Então eu vou imputo falsamente um crime ao presidente da República, o presidente da República, e ele está protegido, por exemplo. Eu nunca vi uma questão nesse sentido aqui. Eu só trouxe esses três exemplos como um exemplo, né? Crime de ação pública onde o ofendido foi absolvido por decisão irrecorrível. Então aqui o cara ele já foi considerado inocente. E mesmo assim eu continuo mantendo a minha mentira. Vou dizer, bicho, tu tá mentindo. Então você vai ser punido sim pelo crime de calúnia.
E implicações legais aqui, ainda falando sobre a calúnia. Além das penas básicas, a calúnia pode resultar em danos civis, por difamação, exigindo reparação por danos morais. Então é o seguinte, o cara, além de ser preso, ter a possibilidade de ser preso, ele pode simplesmente reparar financeiramente. Afinal, imagina só o gasto financeiro que pode trazer para uma pessoa, um inocente, eu sair dizendo aí que ele cometeu um crime de furto, ou um crime mais pesado ainda. Então perceba que essa pessoa que foi imputada falsamente não vai perder somente a sua dignidade, vai perder além, vai perder o fator financeiro também, porque pode perder emprego, pode perder oportunidades de emprego. Então tudo isso é levado em consideração e o cara sim pode ser punido nesse sentido. Aqui está o texto de lei sobre o impacto social e pessoal. Esse crime pode causar sérios danos à reputação da pessoa, afetando suas relações pessoais e profissionais. Conforme eu já falei para vocês, não é somente na seara penal que tem implicações. Tem toda uma implicação geral. Por exemplo, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Perceba que é uma pena bem bestinha. Dificilmente alguém vai ser preso com isso, mas tem todos os efeitos secundários seguintes. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. É o cara que sabe que o negócio é falso e continua jogando nos grupos, posta em rede social, sai por aí falando de canto em canto que fulano cometeu o crime mesmo, mesmo ele sabendo que é mentira. Então esse cara também tem que ser punido. É punível sim a calúnia contra os mortos, admite-se a prova da verdade, exceto que foi esses 3 casos que eu falei aqui. Esse aqui, pessoal, tudo esse texto de lei é tudo isso que a gente viu acima. Só que eu coloquei de uma forma um pouco mais didática para ficar mais fácil para a gente entender. Mas, Bruno, eu estou sem tempo e quero aprender logo. Pronto, leia isso aqui. Leia isso, que é a mesma coisa que a gente acabou de ver acima. A diferença é que eu trouxe alguma explicação a mais, um mapa mental, mas é a mesma coisa. Beleza? Então vamos nessa. E aqui está uma questãozinha para a gente comentar. É uma questão da IDECAM. E vamos aproveitar que a gente está online, né? E respondam aí, por favor, o gabarito. A gente vai ler junto e vai responder junto. Vamos lá. Ana, ela é ex-mulher de Marcos, passou a residir na companhia de Pedro. Ou seja, Ana, ex-mulher de Marcos, está morando com outro cara, seu novo companheiro. Enlouquecido de ciúmes, Marcos, que é o cara que ficou para trás, vamos nessa, espalhou pela vizinhança que o atual parceiro de Ana estuprara sua filha. Ou o crime que o cara cometeu, né? Imputou alguém. Apresentando fotografias que a criança apresentava vermelhidão nas coxas e nádegas. Embora soubesse que se tratava de reação alérgica, ou seja, o cara sabe que a criança não sofreu essa violência, mas mesmo assim propagou, imputou alguém, e portanto da falsidade das graves acusações que fazia. A conduta de Marcos vai ser. E aí, qual é a conduta de Marcos? Perceba o seguinte, ele imputou falsamente um crime contra Pedro. Ele simplesmente disse que a filha dele foi violentada e soltou aí para todo mundo. Perceba a gravidade do crime que ele cometeu que ele imputou alguém, né, contra a sua própria filha. Então perceba o seguinte, a gente já conversou que quando se trata de imputar crime para outra pessoa, é a calúnia. Calúnia, crime. Então aqui é uma questão mais tranquila, é uma questão de fixação, né? Então tá aqui o gabarito, letra B, aqui ó, o estupro é um crime. Logo faço uma analogia. Se é crime, é uma calúnia. Algumas questões são fáceis, pessoal. E esse aqui ó, é IDECAM. E foi questão de guarda municipal. Vocês verem que a IDECAM, que é a banca mais tenebrosa aí dos últimos tempos, para a carreira policial, também faz questões fáceis. O que importa é realmente você saber a base. Sabendo a base, você vai desenrolar. Ao falarmos de calúnia, estamos falando de honra objetiva da vítima. Aqui é um ponto importante para a gente frisar. E bom água. Tô com a garganta meio ferrada, vou ficar parando aqui para beber água de vez em quando. A honra objetiva é a resposta do dano moral às pessoas jurídicas. Vamos lá. A honra objetiva é o pressuposto elementar do dano moral às pessoas jurídicas. Aqui não se avaliam os atributos patrimoniais, mas sim como alguns atos ilícitos têm um condão de afetar o modo pelo qual os entes coletivos são identificados. Ou seja, a conduta é praticada com dolo de ofender a honra da vítima, ou seja, o cara ele quer ofender aquilo que a pessoa é, a honra dela. Não se admite a modalidade culposa. Não pode o cara simplesmente imputar um crime, por exemplo, e dizer, foi sem querer. Sem querer nada, você fez porque quis. Só admite a modalidade dolosa, a modalidade culposa não é aceita. Palavra-chave, reputação, boa fama do cidadão,
Requisito para consumação. É imprescindível o reconhecimento de terceiros, ou seja, essa imputação, essa coisa que está machucando a honra da pessoa, tem que ser sabido por terceiros, ou seja, pessoas além da própria vítima, para realmente poder começar a mexer com a honra dessa pessoa. Se for somente a honra objetiva dela, a subjetiva dela, vai ser outro crime. Mas aqui ele tem que espalhar para outras pessoas, para que terceiros saibam. É um crime comum, exceto as autoridades que gozam de inviolabilidade. Senadores, deputados, vereadores, por isso que vez ou outra tem essa galera aqui batendo boca, xingando um ao outro, mostrando como a política do Brasil é top. Então tá aí, de vez em quando eles podem bater boca que eles gozam de inviolabilidade. Tirando isso, todo mundo que fizer alguma coisa nesse sentido vai ser responsabilizado. Lembrando que para essa galera aqui não ser responsabilizada tem que ser no âmbito do trabalho, né? Ah, o vereador xingou o outro na rua, aí vai ser responsabilizado. Autoacusação falsa. Bom, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção 3 meses a 2 anos ou multa. Aqui é um crime formal. A consumação independe do dano à reputação da vítima. A tentativa se limita à modalidade escrita. Eu coloquei isso aqui, mas não cai muito não, pessoal. Essa é a verdade. Não cai muito não. E agora bora para outro crime, né? Difamação. Artigo 139. Perceba que a gente está seguindo a sequência. É 138, 139 e 140. O que é difamar alguém? Difamar alguém imputando de fato ofensivo à sua reputação. Então perceba o seguinte, eu não estou não estou imputando a essa pessoa um crime. Eu estou colocando um fato ofensivo à sua reputação. Pode ser uma coisa lícita, pode ser até ilícito, mas aqui é um fato ofensivo à sua reputação. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A gente vai chegar nessa aqui. O que vem a ser o elemento constitutivo da difamação? A difamação ocorre quando alguém imputa a outra pessoa um fato ofensivo à sua reputação, ou seja, algo que possa prejudicar a imagem dessa pessoa perante terceiros. Não precisa necessariamente ser um ato criminoso, diferentemente da calúnia. Na calúnia, como a gente já viu, tem que ser um fato criminoso. Ou seja, Bruno cometeu um crime de furto. Eu sei que não fui eu. Então, assim fica meio esquizofrênico. Deixa eu pegar alguém aqui do chat para poder ficar mais fácil. Pronto, o Lucas Michel chegou agora e eu vou imputo o crime para Lucas. Lucas cometeu um crime de furto. Eu sei que ele não cometeu esse crime de furto, mas perceba, eu estou imputando um crime a ele. Isso é calúnia. Beleza. A difamação é diferente. A difamação eu vou imputar alguma coisa para alguém, mas não necessariamente tem que ser crime. Então eu não vou usar ninguém aqui de exemplo para não ser processado depois, mas digamos aqui que, deixa eu ver um nome aqui que não está, fulaninho, vou botar aqui o fulano, eu vou lá e digo, o fulano é corno. Opa, isso é crime, ser corno é crime? Não, não é crime. Porém, perceba o seguinte, eu estou prejudicando a imagem dessa pessoa perante terceiros. Eu simplesmente chegar, fulano é corno mesmo. Aqui, ó, tá filmado. Tá aqui ó, em HD. Aqui, ó, veja. Tá em HD, pode ver. Tá tudo aqui. Ou seja, perceba o seguinte, não é crime. Porém, o que eu estou mostrando para as outras pessoas, falando dessa pessoa em específico, está prejudicando a imagem dela. Estou difamando ela. Ou senão eu vou e boto mais fatos pesados. Imagina aí todas as atrocidades possíveis. Eu não posso falar aqui, senão o YouTube derruba meu canal. Mas imagine aí todos os fatos ofensivos possíveis contra uma pessoa que você não gosta. E você vai e fala. Pronto. Aí isso aí seria uma difamação. Soltem aí a imaginação de vocês no chat que não é derrubado. Agora tem o seguinte, tem uma coisa chamada exceção da verdade. Aqui tem as condições gerais. Em geral, a exceção da verdade é o que é a possibilidade do acusado provar que suas afirmações são verdadeiras, não é admitida nos casos de difamação, exceto em circunstâncias específicas. Então seria o seguinte, eu vou e digo que o André é um bêbado. André é bêbado. Bebão safado. Fica largado no chão, se acabado na rua. Outro dia ele estava cagado no chão. Perceba o seguinte, o que eu estou falando são coisas muito ofensivas. Eu estou falando que uma pessoa em específico, estou apontando para ela, essa pessoa aqui é um bebão safado. Beleza. Já cometi um crime, difamação. Mas aí tem uma coisa chamada exceção da verdade, que é o seguinte. Esse André, na verdade, ele é um policial rodoviário federal. Dentre as condutas de um PRF, tá lá você ser probo, você agir de maneira ética dentro e fora do serviço.
De acordo com o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Servidor Público, lá está dizendo um rol de condutas que deve ser seguido pelo servidor público na esfera federal. E dentre elas, não tem dizendo que o cara tem que estar cagado na rua bêbado. Porém, eu vou lá e digo, ó, André, ele é PRF, ele trabalha ali naquele posto específico e toda segunda, de segunda, terça e quarta, com os 3 dias de folga, ele tá bêbado, largado no chão. Aí no outro dia tá trabalhando, beleza. Mas percebe o seguinte, ele é servidor público, ele tem que agir conforme o decreto, conforme a lei. E aqui eu estou dizendo que ele está agindo como um bebão safado que fica no chão. Beleza. Mas aqui eu não vou responder pelo crime. Por quê? Eu estou provando a exceção da verdade porque o cara é servidor público. Então ele tem que ter uma certa conduta. Mas se ele não fosse servidor público e fosse uma pessoa comum, problema, eu vou responder do mesmo jeito. Ah, Bruno, mas ele é bebo mesmo. E daí, meu irmão? A vida é do cara. Você não tem que se envolver na vida dele. Se ele não está cometendo nenhum crime, ele pode passar de todinho lá bebo no chão. Não tem problema nenhum. A vida é dele. Você não pode meter o dedo em cima. Ah, mas Bruno, ele é servidor público, eu fui meter o dedo em cima. Pronto. Aí nesse caso tem a exceção da verdade. Como vocês podem ver aqui, ó, aplicabilidade em casos de funcionários públicos. A exceção da verdade é permitida se o ofendido é funcionário público e a ofensa está relacionada ao exercício de suas funções. Isso significa que se a difamação envolve acusações sobre como o funcionário desempenha seu trabalho público, o acusado pode tentar provar suas declarações são verdadeiras. Então perceba o seguinte, o que eu falei aqui, o cara é bebão. Então, se ele está bêbado boa parte da semana, possivelmente o serviço dele não vai ser da melhor forma possível. Afinal, ele vai estar com os resquícios de álcool enquanto dirige, por exemplo. O cara, ele é um assediador. Eu comprovo, esse bicho é um tarado. Toda mulher que chega na agência do INSS, por exemplo, digamos que agora ele está no INSS, ele assedia ela. Então, perceba que a função, o que eu falei sobre ele, que mexe com a imagem dele, eu estou difamando a imagem dele, está relacionado com o serviço público que ele exerce. Então, se está relacionado, eu posso sim aplicar a exceção da verdade e não responder pelo crime, porque eu comprovei que ele fez isso. Beleza? Então tá aqui, ó, um quadro resumo daquilo que a gente já conversou até agora. A difamação é atribuir um fato negativo, que não necessariamente precisa ser crime, a alguém com o objetivo de prejudicar essa pessoa. A injúria, nós vamos ver ainda, que é atribuir palavras ou qualidades negativas, xingar alguém com forma ofensiva, segura a onda que a gente vai ver já já. E a calúnia, que é atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, ok? Então, aqui já conversamos esses dois tipos penais, o artigo 138 e 139, e agora bora para o 140, que fala sobre a injúria. E aqui é uma explicação geral que a gente já conversou, então vou dar uma avançada. E agora bora conversar sobre a injúria, beleza? Até aqui, alguma dúvida? Deixa eu falar com o pessoal aqui no chat. Agora bora conversar sobre a injúria. Pronto, aqui é quando você quer xingar diretamente o cara. Eu não gosto de você e vou te xingar. Um exemplo clássico é a música Hit It Up do Tupac, mas aqui é uma versão que eu coloquei para simplificar como seria uma injúria. Mas bora lá, o que vem a ser a injúria? A injúria é um crime contra a honra, como a gente já viu, nós temos a calúnia, a difamação e a injúria, são 3 crimes. Estamos no terceiro agora, terceiro e último, em que ocorre quando alguém ofende a dignidade ou o decoro de outra pessoa. Este crime se manifesta através de insultos, humilhações ou outras formas de desrespeito que afetam a autoestima do indivíduo. E aqui é um exemplo que você pode utilizar para poder saber o que é uma injúria. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, fica mais fácil. Vamos ver se carrega aqui. Esse é um exemplo do que vem a ser uma injúria. Deixa eu soltar aqui o som. A internet tem que ajudar também, né? Mas a injúria é quando você ofende diretamente uma pessoa. Tá tocando o som aí? Bom, você está ofendendo diretamente a pessoa. Perceba que ele está ofendendo a pessoa diretamente. Essa música, a versão original, ela realmente é para ofender um monte de gente. Tanto é que tem uma bronca depois, aí todo mundo morreu, mas é uma mensagem muito direta de ódio contra algumas pessoas. Essa aqui é a versão em português, que eu acredito que é basicamente a tradução literal. Então, isso seria uma injúria, difamar diretamente alguém. Aprendeu? Essa daí é a injúria e diretamente à pessoa. Causa de exclusão de pena ou atenuantes. O que vem a ser uma causa de exclusão de pena ou atenuantes? Provocação direta pelo ofendido. Então o cara simplesmente provocou e levou. O juiz pode não aplicar a pena se o ofendido provocou diretamente a injúria. Então o cara foi ofendido.
Beleza, mas para ofender ele, ele me ofendeu de volta, então ficou nessa. Ah, fulano, tu é isso, isso e isso. Ah, e tu, que é corno? Vai começar a brigar. Injúria diretamente. O juiz pode aplicar a pena ao ofendido, provocou diretamente a injúria de forma reprovável. Esta situação reconhece que a reação pode ter sido uma resposta a um estímulo negativo inicial. Então aqui o cara tava de boa. Tô de boa. O cara vem e me xinga. Aí eu vou e xingo diretamente ele. Então eu vou lá e xingo ele. Pronto, isso aqui é uma provocação direta pelo ofendido. Uma retorção imediata, também é possível a exclusão da pena no caso, uma retorção imediata, que significa uma resposta com outra injúria logo em seguida. Então o cara me xingou, xinguei de volta. Xingou, xinguei de volta. Ficou nessa aí, quase um rap. E agravantes da injúria. Pronto. Aqui nas agravantes nós temos o seguinte: injúria com violência ou vias de fato, porrada. Se a injúria envolve violência ou vias de fato que sejam consideradas aviltantes, a pena é aumentada para detenção de 3 meses a 1 ano. Nossa, que pena, né? Além de multa e das penalidades correspondentes à violência. Injúria qualificada por preconceito. Bom, aqui é o que tem mais chance de vir em prova, porque teve alterações em 2024. Então já fica esperto aqui. A injúria que se torna mais grave quando envolve elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Nesse caso, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui é o que tem mais chance de vir em prova, porque houve alterações recentes na Lei 7.716 de 1989, se não me falha a memória. Então, teve alterações recentes. Aqui está o quadro resumo do que a gente acabou de ver: a injúria com violência ou vias de fato e a injúria qualificada por preconceito. Qual é que você deve decorar? Aconselho que você decore essa daqui, que tem mais chance de vir em prova. E novamente, tudo que conversamos está aqui no texto de lei. Então você pode muito bem, ao invés de ler tudo isso, ler apenas o texto de lei. Como sempre falo para vocês, a intenção aqui é trazer um pouco além do que a gente coloca no material em PDF, para conversar por cima, trazer algum exemplo ou outro que possa vir ajudar e tentar deixar o estudo um pouco mais leve. Afinal, eu sei que é cansativo ficar lendo PDF. A gente faz isso não é porque a gente é curioso e gosta de estudar, é uma necessidade. Então, para deixar um pouco mais leve, a gente faz assim, ok? Vamos prosseguir aqui. O que vem a ser a honra subjetiva? A honra objetiva, o que os outros pensam sobre mim. A honra subjetiva é o que eu penso sobre mim mesmo. Ou seja, aquela quando o cara ofende diretamente o meu eu interior, para assim dizer. Podemos diferenciar a honra em objetiva e subjetiva. Conforme aponta o ilustre doutrinador, honra objetiva é o julgamento em que a sociedade faz do indivíduo. Ou seja, terceiros estão pensando que eu sou isso ou aquilo. Beleza, é o que eles pensam. Mas quando é a imagem pessoal, eu mesmo acho de mim mesmo, é a honra subjetiva. É a imagem que a pessoa possui no seu social, e a honra subjetiva é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo. Ou seja, um sentimento de autoestima. O cara ele conseguiu me xingar de um jeito, ele me injuriou, ele me difamou, ele me caluniou de um jeito que mexeu com a minha honra subjetiva. Ou seja, dentro de mim, eu me vejo como uma pessoa inferior. Eu vejo como uma pessoa que não tem perspectiva de futuro por conta desses crimes que foram imputados a mim, dessas condutas que o cara falou que eu sou ou deixo de ser. Então, tudo isso mexe com o subjetivo da pessoa. Por isso que é diferente, honra objetiva e honra subjetiva. Na honra objetiva é o que os terceiros, a sociedade pensa sobre mim. E a honra subjetiva é aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Então tem que ter essa diferenciação aí para ficar mais fácil o estudo. E agora, como vocês sempre já sabem, né? Nós temos o Vai Cair na Sua Prova, que é literalmente tudo que importa desses crimes nesse trecho do PDF. Então você vai pegar o PDF agora, vai dar uma lida, vai ver tudo o que foi dito aqui especificamente nos crimes. Aqui eu coloquei as penas de cada um deles. Bruno, tem que saber pena. Veja, não tem que saber, mas não faz mal você saber. Algumas provas caem penas. Prova de guarda municipal, algumas provas até de PP tá caindo penas. Então, não faz mal você saber a duração das penas. E sem falar que é fácil, aqui ó, é detenção, os crimes em si eles são detenção. Aí o que é que você vai fazer? Bruno, já que é tudo detenção, decora o que é o que é diferente? A reclusão. A reclusão é diferente e justamente a injúria com elementos referentes à raça é a minha aposta de questão. Então, se a minha aposta de questão é essa e ele é a mais diferente dentre todas para decorar, decora essa. Vai ficar mais fácil também. E é isso aí. No final tem uma bateria de questões que você vai responder. A gente já deixou aqui tudo organizadozinho e acabou-se. Aula rápida aqui, ó, 24 minutos e a gente se vê nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos para falar sobre mais crimes. Valeu!